sério. Salve, salve rapaziada, beleza? Vitor Hugo trazendo aqui hoje para vocês mais um vídeo para o canal Auto Gear. Peço desculpa pela minha ausência na semana passada. Acontece que o objetivo do canal é sempre trazer vídeos semanalmente para vocês, mas é um pouco complicado em algumas semanas, principalmente igual a última, que era a última semana do semestre, né, da faculdade. Então juntou prova, enfim, juntou um monte de coisa e não teve condição de eu gravar. Mas isso não é desculpa, eu vou tentar trazer para vocês sempre todo domingo, assim como esse, um vídeo sobre carro e sobre esse mundo. O vídeo de hoje eu quero que seja um daqueles curtos, onde eu passo um conteúdo para vocês. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então galera, o que acontece é o seguinte: muitas das pessoas, você já deve ter visto pelo título do vídeo, muitas pessoas não sabem ou não entendem corretamente o que significa o aditivo, né, no fluido de arrefecimento do carro. Desculpa se tremer um pouco, tá gente? As ruas de fora são meio sem condições. Mas, enfim, muitas pessoas não sabem o que significa e qual a importância de você colocar o fluido de arrefecimento no carro. Muitas pessoas acham que é só para poder preservar o sistema contra ferrugem, tá? Então, primeiramente, para a gente poder conversar e entender sobre isso, a gente precisa entender o que é o ferrugem, né? O que é a corrosão. Eu vou estar explicando rapidamente para vocês o que é a corrosão de ponto de vista metalúrgico e o que ela tem a ver com energia, porque corrosão tem sim a ver com energia e ela faz surgir, junto com o atrito do motor, eletroestática no seu motor. Muitas pessoas não sabem disso, mas nos carros modernos isso é um grande problema, atrapalha o sinal dos sensores. Os sensores do carro, eles funcionam como uma rede elétrica em série, tá? Então suponha que você tem várias lâmpadas em série, como se fosse um pisca-pisca. Em série significa igual pisca-pisca, tá? Então se você tirar um pisca-pisca ou um deles queimar, todos os outros apagam, tá? O sensor do carro ele funciona assim, só que a central, ela entende que esse primeiro que queimou, na verdade ele está dando um sinal diferente do sinal normal, é o sinal com defeito, e é assim que a central entende que tem algum problema no carro, né? Essas centrais eletrônicas mais novas, que acusa no painel, que manda você ir fazer revisão na concessionária e etc. E o que isso tem interferência com o fato do aditivo? Se eu acabei de falar para vocês, eu vou explicar ainda, que o aditivo gera eletroestática no seu motor, né, a falta dele, na verdade, gera eletroestática no seu motor. Isso, juntando com o atrito, né, dos pistões, de todo o carro, faz gerar uma eletroestática. Se ela for muito grande, ela atrapalha, ela embaralha esses sensores e pode fazer com que seu carro apresente anomalias que ele não tem, igual eu já vi acontecer várias vezes, existem vários relatos na internet, ou pode bagunçar os sinais da central e ela, por exemplo, injetar combustível errado, que pode dar falta de combustível e vir a quebrar seu carro, né, ou quebrar o seu motor, enfim. Ou ela pode ler a temperatura do carro errada, você pode estar com o carro ali pronto para ferver, ela teria que ligar a ventoinha, soltar a válvula termostática e ela não lê, simplesmente. Ela acha que seu carro está tudo ok. Aí você tem o problema, né, de bater o motor, tá? Então basicamente é isso que acontece quando você tem eletroestática formando no seu motor. Ah, Vitor Hugo, mas o que isso tem a ver com a eletroestática, né? A eletroestática com o fluido de arrefecimento. É o seguinte, o fluido de arrefecimento, no caso o aditivo, ele, além de aumentar o ponto de ebulição da água, porque a água ela ferve aqui em Juiz de Fora, por exemplo, de acordo com a nossa altitude, em 97 graus Celsius, no nível do mar a 100 graus Celsius, e o carro trabalha mais que isso. Então, além dele aumentar esse ponto, ou seja, a água demora mais tempo, né? Ele aumenta a temperatura necessária para a água entrar em ebulição, que é muito vantajoso para o motor. Eu vou fazer um vídeo explicando o que a água em ebulição faz com o bloco, né? O que isso acontece, por que empena, tá? Eu vou fazer um outro vídeo. Mas enfim, vamos, esse é do fluido de arrefecimento, então vamos focar nele. Além dele ter esse ponto, ele não deixa essa eletroestática formada pela corrosão atrapalhar o carro, né? Ele aumenta por que ele previne a corrosão, tá? Vamos lá, para corrosão, para a gente conseguir entender melhor. Corrosão é o seguinte, como que acontece a corrosão no material? Eu vou estar colocando aí agora para vocês uma imagem. A corrosão, ela acontece, eu já até expliquei num vídeo de forjamento, tá? Ela acontece, ela é pontual.
Ou seja, quando você tem um metal, tá? Imagine uma barra de ferro, imagine de maneira bem grotesca, tá? Faça um quadrado em duas partes de uma barra de ferro diferentes. Se por algum motivo, sejam eles microestruturais, ou seja, algum ponto dela tem uma tensão residual vindo do processo de fabricação maior, tá? Ou seja, imagina que você teve lá um defeito durante a fabricação em algum ponto, ele é concentrador de tensões, ou é uma solda, ou é um ponto que tem contato com a água e um outro ponto não tem. Enfim, você tem que ter um ponto desbalanceado energeticamente, por qualquer coisa, ou ação da natureza, ação externa, ou pelo processo de fabricação com outro ponto. Então você tem um ponto que não está sofrendo nada e você tem um ponto que está sofrendo. Isso eu estou falando, gente, de maneira grotesca, mas isso acontece microestruturalmente. Então você tem vários pontos que não acontecem em nada, na teoria, e pontos que acontecem em alguma coisa. Então, esses pontos, eles formam um desbalanceamento energético. Então você tem um ponto, é como se fosse gravidade, tá? Imagine que você tem esses pontos, vamos projetar eles aqui para gravidade. Você coloca um deles a 5 metros de altura e o outro a 4 metros. Então você tem um desequilíbrio potencial ali, potencialmente falando, você tem pontos de gravidade, forças de gravidade aplicadas diferentes. É a mesma coisa, só que não é a força da gravidade, é a energia. Então você tem pontos no mesmo material que estão energicamente diferentes. O que isso provoca? Isso faz com que os elétrons desse material, eles nossa, tô passando por um trecho muito cheio de buraco, vai começar a tremer muito, eu vou tentar estabilizar a imagem, mas não prometo que vai ficar boa. Ah, eu vou até parar aqui agora e acertar a câmera. Pronto, acho que a câmera tá melhor, vou sair aqui só. É o seguinte, nesses pontos, vocês repararam que a câmera mudou um pouco de foco, que eu tive que fixar ela melhor no painel do carro. Nesses pontos que eu estava falando, onde você tem potenciais elétricos, tá, diferentes, o que acontece? Os elétrons desse material, eles vão transitar entre esses potenciais, ou seja, eles vão passar, na verdade é o contrário, mas eles vão passar do que tem maior potencial para o que tem menor potencial. Isso depende da convenção que você está usando, tá? Em energia, quando se trata de energia elétrica, depende do autor. Tem autor que fala que vai do maior para o menor ou do menor para o maior, depende da convenção. Mas aqui a gente vai falar que está indo do maior para o menor, que é mais fácil de entender. Então os elétrons vão passar do que tem maior potencial para o que tem menor, porque eles sempre procuram a situação energeticamente mais favorável, ou seja, onde você tem uma menor energia acumulada. Então, esses elétrons que estão indo desses pontos microestruturais de um lugar para o outro, eles fazem a ligação do material. Então, você tem um átomo, vamos supor que você tem um átomo, ele tem 5 ligações externas de elétrons com outros átomos. Isso faz com que a rede cristalina, que é o que compõe o metal, fique presa. Se esses elétrons começam a sair, esse átomo se solta. Esse átomo, ele perde a fixação com os seus vizinhos e ele vai deixar o material. Isso é o processo de corrosão. É isso que acontece quando você vê um metal corroindo, entendeu? Os átomos saem, né? Eles vão saindo e você tem perda de massa. Corrosão, para metalurgia, é perda de massa, tá? O metal, ele está tentando voltar ao estado de origem dele. E o estado de origem dele é óxido. Ele oxida por quê? Porque ele perde elétron, ele deixa de ser metal, ele se une com o oxigênio e ele sai do metal. Por isso chama oxidação ou ferrugem, tá? Essa é a explicação metalúrgica. Vai balançar um pouco, não tem jeito. Enfim, agora que eu expliquei para vocês, o que isso tem a ver? Então, quando você tem um produto que ele previne a corrosão, né? Ele está fazendo o quê? Ele está dificultando que os elétrons se movimentem nesse meio, tá? Então ele está colocando uma barreira para o elétron. O elétron, você não vai conseguir chegar até o ponto que você queria. Então você vai ficar quietinho aí. Então ele dificulta a corrosão, mas ele também ajuda a não formação de movimentação elétrica. E movimentação elétrica, mesmo que eu estou falando de coisa microestrutural, então é coisa muito pequena. Mas essa movimentação elétrica, ela é uma corrente elétrica, é uma mini corrente elétrica. Então essa corrente elétrica que forma essa toda eletrostática, vocês vão achar que é viagem, mas não. Tem várias pesquisas ao redor do mundo falando disso. Os aditivos previnem essa formação eletrostática. Então, além de ele aumentar o ponto de ebulição da água, não deixando seu carro ferver, não deixando seu carro corroer, ele não está deixando gerar cargas elétricas lá suficientes para poder embaralhar os sensores do seu carro e provocar uma quebra por falta de combustível. Beleza? Acho que ficou bem explicado. Coloquei uma imagem para vocês entenderem. O vídeo de hoje foi curto, conteúdo, coisa que vocês não acham no YouTube, especificamente aqui. Então não deixe de deixar seu like, seu favorito, compartilhe com seus amigos. Se tem
100 pessoas que vão assistir meus vídeos pegarem e divulgarem para mais 10 pessoas cada um, o vídeo tem alcance de 1000 pessoas. Isso é muito importante para mim. Então, se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhar com seus amigos, deixa o like, favorito, compartilha nas redes sociais. E é isso aí, até mais, valeu!